Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre uma experiência própria minha, né, da nossa família, quando estávamos procurando casa para arrendar em Portugal e tínhamos uma imensa dificuldade para chegar até os senhorios, para conversar com eles. Eles identificavam, a grande maioria identificava que ainda era número do Brasil, muitos não atendiam, então decidimos procurar ajuda de um profissional de relocation. Então as nossas dúvidas foram exatamente as mesmas que vocês têm quando nos procuram, né? E assim, eu queria falar um pouquinho sobre essa experiência. Bom, primeira coisa, nós tínhamos duas crianças e bebês, né? Então, muitos senhorios, quando vai arrendar o imóvel, tem receio de que essas crianças sujem o imóvel e de que não vai zelar, que vai sujar as paredes, que não vai cuidar da mobília. Então, encontramos bastante dificuldade. Então, primeiramente, eu tentei sozinha encontrar um imóvel e depois eu via que não conseguia, tinha muita dificuldade de contato, fui procurar a ajuda de um profissional. Então, as minhas primeiras dúvidas quando eu procurei essas pessoas seria o seguinte: olha, você me dá contrato de prestação de serviços? Eu quero saber quem você é, onde você mora, como que funciona, como que é a questão de pagamento, qual é a chance de sucesso. Então, eu tinha todas essas dúvidas e a grande maioria me deixava sempre assim um pouco nervosa, porque não me fornecia contrato de prestação de serviços, eu não tinha nenhuma informação dessa pessoa, eu só sabia que ela morava lá perto dos lugares onde eu queria o imóvel, né? A minha outra questão, não dou contrato, só emito recibo. Segundo ponto, olha, você atua com isso, você tem uma habilitação, você tem uma licença para atuar nisso, você se profissionalizou? É a mesma coisa, a grande maioria, não, eu trabalho com isso porque eu tenho experiência, porque eu gosto, porque me identifico, mas não tenho essa licença. Então isso também me deixava um pouco desconfortável, normal. O terceiro ponto, eu falava, olha, quando você encontrar o imóvel, você vai nos dar toda a assessoria em relação aos esclarecimentos de contrato de arrendamento, como funciona, isso, aquilo. Juridicamente você consegue conferir se todas as cláusulas estão corretas, se segue o padrão de arrendamento de Portugal. E novamente eu encontrei essa dificuldade com esse profissional, né? Ele falou, olha, geralmente os contratos quem faz é o proprietário, cabe a vocês aceitarem ou não. A gente não dá suporte jurídico nessa questão. E aí, mais um ponto, você consegue me dar a certeza de que quando eu escolher o imóvel que você vai transmitir para mim, aquela pessoa é o real proprietário do imóvel? Olha, aqui a gente não tem esse problema, normalmente é tudo tranquilo, não há esse tipo de dúvidas. Então, mas eu me senti desconfortável. Eu falei, eu preciso ter realmente certeza de que aquela pessoa é a real dona do imóvel que eu estou pagando, né? Até porque é um projeto de vida e eu estou desembolsando um valor muito alto, né? Então, pessoal, foi as minhas dúvidas. Encontrei mesmo muita dificuldade, procurei vários profissionais, mas tudo caminhou e foi dando certo e graças a Deus tivemos êxito e sou muito grata ao senhorio que nos deu a oportunidade de morar na casa onde moramos por um determinado tempo. Agora, o que a gente da Costa Relocation foi buscar fazer para que vocês não sentissem essa insegurança que nós, como experiência, passamos, né? Então, nós fomos nos especializar, nós damos sim o contrato de arrendamento, lá tem todos os meus dados, como funciona o processo. Esse contrato é assinado digitalmente, é muito tranquilo. Então isso, sim, ok, a Costa Relocation fornece o contrato de prestação de serviços. A outra dúvida, né? Se somos licenciados e habilitados para isso. Sim, nós fomos nos especializar, nós temos a licença AMI, conforme rege aqui o órgão que nos regulamenta, assim como pagamos, somos obrigados a pagar, né, um seguro contra terceiros, que protege vocês, né? Isso é muito importante.
Outro ponto, nós damos a validação jurídica de todo o contrato de arrendamento. Então, quando a gente encontra uma casa que vocês aprovam, né, que gostaram do imóvel, o proprietário também aprovou vocês e chegou no ponto do contrato de arrendamento. Então, quando esse senhorio elaborar esse contrato, vai vir aqui para o escritório, né, vamos fazer toda a checagem, temos esse apoio jurídico aqui, no qual vai conferir se todas as cláusulas que está lá rege exatamente a Lei de Arrendamento de Portugal, para que vocês também estejam protegidos, né? Então, assim, vou até aproveitar e comentar uma situação. A gente pegou alguns contratos, porque antigamente tinha uma regra, né? Em que o inquilino, se ele não pagasse no dia que o pagamento da renda ela ocorre do dia 1º até o 8º dia corrido, né? Então, se você pagar no 9º dia, ela incorre uma multa em 10%. Então, aconteceu da gente pegar alguns contratos em que estava lá 50%, porque era o que era aplicado anteriormente. Então, imagine só, se a gente não tem esse conhecimento, isso passa, vai para o nosso cliente, para vocês, né? E vocês vão estar pagando uma multa abusiva, porque, teoricamente, a gente não teria conhecimento sobre essa regra, né? Então, sim, daremos todo esse suporte para vocês. Outra coisa, damos 100% de certeza de que quando vocês escolherem o imóvel, vocês vão estar pagando o real proprietário dele ou quem tem a posse deste imóvel. Por que isso, né, pessoal? É muito normal que em algumas situações a pessoa que tem a posse do imóvel não é exatamente a dona, né? Às vezes é um filho que tem a posse, que o pai veio a falecer, está em processo ainda de inventário, então toda essa documentação a gente vai checar para que vocês tenham tranquilidade. Imagine vocês arrendarem um imóvel, já estão aqui, está morando, tudo, e aquela pessoa que arrendou era um dos filhos, mas não tinha permissão, né, dos outros filhos para arrendar o imóvel, e ele estava recebendo o arrendamento e os outros irmãos não deu essa permissão. Então imagine vocês terem esse problema de um oficial de justiça bater na sua porta e pedir para vocês se retirarem, porque aquela pessoa que arrendou não tinha a permissão do juiz, né, para arrendar esse imóvel, não tinha a posse correta. Então tudo isso a gente dá esse suporte para vocês. Outra situação, pessoal, é que é muito normal aqui em Portugal, algumas pessoas têm a posse de um imóvel, ela comprou um imóvel, mas não colocou em nome dela, pessoa física, né? Mas colocou em nome da empresa dela. Então, quando isso ocorre, a documentação pertinente para vocês terem esse tipo de tranquilidade é diferente, né? Então, existe um documento mais específico em que a gente confere se chama certidão permanente, né? Na certidão permanente, lá tem o nome do gerente que assina pelo imóvel que será arrendado. Então, tudo isso a gente te explica. Dark, e como que funciona quando você vai visitar o imóvel? Como que é esse processo? Como que podemos ver? Qual que é a sua percepção em relação a esses imóveis? Como que é feito, né? Então, eu mando para vocês o imóvel disponível de acordo com a região que vocês escolhem, né? E aí vocês vão dizer, olha, faz sentido para mim ou não, gostei. Então, se vocês gostarem, eu vou tentar agendar uma visita, porque é muito dinâmico. Às vezes vocês gostaram, mas o imóvel que apareceu de manhã, meio-dia já arrendou, né? Então, se ainda estiver disponível, eu vou até o local, eu vou filmar ele todo por dentro, eu filmo ele por fora. Quando eu estou lá dentro, eu vou dizer minha percepção em relação àquele imóvel visitado. O que seria isso? Eu falo, olha, aqui é um imóvel que aparentemente tem bastante exposição solar, não tem sinais de umidade, não parece ser um imóvel frio, os vidros são duplos ou não, então tem exposição solar dos dois lados ou não. Então, vou dizer tudo em relação àquele imóvel, né? A outra coisa, quando eu estiver lá fora, eu vou marcar a localização, eu vou dizer a distância daquele imóvel para os principais pontos que são importantes, como escolas, né, centro de saúde, hospital, os comércios, supermercados. E aí cabe a vocês a decisão de dizer se quer ficar com o imóvel ou não, tá? Então tudo isso a gente vai explicando ao longo dessa jornada,
Por isso que a gente considera que esse planejamento da procura do imóvel seja feito com antecedência, né? Porque a gente tenta conciliar o período que vocês chegam com os imóveis que ficam disponíveis no mercado. Então, assim, como a gente já atua aqui há um tempo, então o que a gente tenta fazer para que vocês não participem daquele processo seletivo tão chato, tão minucioso, tão cansativo, quando os imóveis vão para o anúncio, né? Aqui em Portugal, por regra, quando o inquilino vai sair do imóvel, ele tem que avisar o seu senhorio com no mínimo de 90 a 120 dias de antecedência, a depender do contrato, né? Se ele está quebrando o contrato ou se ele está se opondo à renovação. Então, com esse prazo, se um inquilino for sair daqui a 90 dias, o senhorio já vai estar sabendo hoje, por exemplo. Então, há casos em que esse senhorio nos liga e fala, olha, Dari, que eu vou ter um imóvel T2, T3, ou um estúdio que vai ficar vago em tal localização. Se você tiver algum cliente no perfil e quiser conciliar o período dele de chegada com a disponibilidade desse imóvel, então a gente tenta trabalhar com essas situações, né? Caso isso não apareça na mesma frequência das procuras de vocês, a gente realmente tem que recorrer aos anúncios e usar outros tipos de estratégia, tá bem? Bom, eu espero que tenha auxiliado em relação a algumas dúvidas de vocês sobre esse relato nosso pessoal, né? Eu acho que é muito comum todo mundo ter, a gente vivenciou isso. Qualquer dúvida, vocês também podem entrar aí no nosso site, eu vou deixar o link aqui. Entra no nosso site, ali também tem alguns vídeos explicativos e estamos aqui dispostos a ajudar a hora que vocês precisarem, tá bem? Contem conosco sempre. Um abraço.